nós construímos uma portaria na subida do morro. Tínhamos um problema sério de energia elétrica. Quando ligava as quadras de tênis, nós não podíamos ligar o ginásio e vice-versa, não dava conta. Fizemos uma construção próxima ali à portaria nova e colocamos um transformador. Nós, inclusive, lançamos na nossa gestão a ideia da construção da sede nova. Nos sábados à noite, na minha gestão, nós reativamos a boate e toda noite, então, tinha música para os jovens, né? Nós fizemos, junto com o José Orlando Batistotti e o Juca Loss, 2 gincanas, que nós chamávamos de Gincaban. É sempre um prazer estar aqui no clube. Me sinto em casa aqui. Se juntamos um dia para decidir o que fazer com o Bandeirante, porque a gente viu que tinha que fazer algo, porque o local era privilegiado no centro da cidade, só que ele não tinha muitas atrações. E aí a gente foi fazendo planos, projetos, inclusive para longo prazo. E quem começou comigo em 1972, como primeiro presidente, foi o Dr. Nivaldo Diegoli. Chegamos até uma época áurea do clube que nós tínhamos 1.300 sócios. A gente conseguia recursos para fazer todas essas construções que tem aqui. Eu participei de todas que tem aqui em cima. E com isso o clube foi crescendo e cada vez adquirindo mais popularidade na cidade, porque ficou sendo o clube mais bonito da região do Vale do Itajaí, quiçá de Santa Catarina. Eu acho que o Bandeirante cresceu junto com a cidade, sempre acompanhando as evoluções em todos os sentidos, e foi uma época para mim, a minha segunda casa. Eu vinha tanto aqui no Bandeirante durante esse período que a minha esposa até dizia que a minha segunda casa era aqui. E era verdade, a gente se dedicava muito. O mais desafiador foi derrubar a sede velha, que era no estilo germânico. Na hora de decidir se derruba ou não, faz uma nova ou não, foi muito difícil, porque era muito linda. Mas o que me marcou mesmo grandemente foi a construção da sede social, e que foi assim um marco histórico para o Bandeirante. Nós tínhamos festas aqui que vocês não acreditam, a afluência era outra época, né? Então o Bandeirante, por isso ele se chama Sociedade Esportiva Bandeirante, porque ele abrange as duas coisas, a parte social e a parte esportiva. E essa união dessas duas coisas fez com que ele crescesse cada vez mais. A gente sempre conseguiu controlar o clube dentro de uma amizade, dentro de uma família. Tanto é que hoje o clube até tem o slogan que isso aqui é a casa do sócio do Bandeirante. Eu fico até emocionado, porque quando a gente trabalha por uma causa desse tipo, que não é sua, é para a sociedade, é para os associados, eu fico muito emocionado. Realmente eu acho sim que o Bandeirante é uma estrela maior que está aqui em Brusque. Aqui no clube passei mais de 60 anos participando, colaborando, usufruindo de todo o carinho e acolhida que este clube nos proporciona. Na minha gestão tivemos a honra e o desafio de terminar as obras e inaugurar a nova sede social. Essa construção foi iniciada com muitos outros presidentes anteriores que se empenharam muito para que fosse possível essa inauguração. Tivemos que realizar a festa dos 80 anos do clube, sediamos a Olimpíada da Primavera, compramos um caminhão para transporte de materiais, tivemos a promoção, quem não se lembra, dos Astros do Ringue, que foi realizado lá em cima no ginásio de esportes. O baile de gala na nova sede foi um grande desafio. Enfim, continuamos sempre a apoiar as modalidades esportivas do clube. O clube sempre foi a extensão da minha casa. Não há como separar a história do Bandeirante da história de Brusque. Os principais eventos esportivos, sociais e empresariais durante décadas em Brusque foram realizados aqui no clube. E até hoje permanece sendo uma das melhores opções para o município. Não poderia ser mais correto o slogan que o clube hoje utiliza: Sociedade Esportiva Bandeirante, sua segunda casa. E fico com a certeza e com as lembranças de que todo esforço não foi em vão,
Pois o que se constrói com amor não permanece para um momento definido, mas sim para toda a história. No primeiro dia que eu assumi a presidência do clube, o econômico, excelente econômico que nós tínhamos, o seu Oswaldo, ele chegou para mim e disse que ele estava de saída do clube. Ele foi embora. O problema é que todo o equipamento do clube, as louças, talheres, cinzeiro, saleiro, paliteiro, tudo pertencia a ele. E logo na primeira semana ficamos à deriva no clube. E o clube sem dinheiro, nós tínhamos inaugurado o clube em 81. Foi providenciado a compra desse equipamento todo e aí fomos atrás de econômico. Esse eu considero um episódio assim que marcou, né, como providências, atitudes a serem tomadas, né? Mas ainda acho, viu, um grande feito para o clube foi a negociação do equipamento de filtragem da água da piscina. Nós então resolvemos fazer ampliação da piscina para aproveitar os filtros, né? E eu acredito que não dá para você desmembrar a Sociedade Esportiva Bandeirante da história de Brusque. E a partir daí fiz as amizades, boas amizades, grandes amigos. A minha vida passava, tenho muita saudade daqueles bons tempos. Nós sabíamos da importância do Bandeirante, não só para os associados, como também para a cidade, né? Nasceu a ideia dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E hoje o Bandeirante até então já era uma das principais sociedades de Santa Catarina e esse trabalho só solidificou essa realidade. Nossa gestão, nós fizemos a nova portaria, que até então o Bandeirante não tinha uma portaria. Fizemos a sala de jogos, que era um grande pleito que tínhamos associado junto ao ginásio de esporte, onde as pessoas pudessem ter uma nova área para frequentar no Bandeirante. Nós asfaltamos também toda o pátio, né, que o Bandeirante até então, naqueles espaços que não tinham asfalto nem calçamento. E também compramos uma área de terra junto da Companhia Industrial Schlesser, que fez com que nós dobrássemos a área da Sociedade Esportiva Bandeirante. A nossa diretoria, a minha gestão, comprou, mas quem pagou foi a gestão depois do Juca Vec, que pegou logo após esse rojão. Ali eu tive momentos muito bons da minha vida, do que eu me orgulho muito de ter participado daquelas durante 20 e tantos anos, das diretorias que se seguiram. Meu primeiro grande desafio foi quando a Schlesser nos ofereceu para a gente adquirir esse terreno que está aqui atrás do ginásio de esportes e ao lado e atrás aqui, que era uma área de terra maior do que o clube já tinha. Nós não tínhamos dinheiro nenhum para comprar. Trabalhamos, pensamos muito e resolvemos que o clube não poderia deixar passar essa oportunidade. Aí havia já uma expectativa muito grande no clube para se cobrir as quadras de tênis. Encaramos também essa obra que está aqui, são já bastante tempo. Na mesma época a gente ainda fez aqui também essa churrasqueira familiar aqui embaixo. Não foi fácil também, foi bastante complicado para se conseguir verba para fazer tudo isso. A marca do Bandeirante sempre foi o esporte, tanto o esporte recreativo, mas especialmente com as equipes que a gente chamava de rendimento. A gente procurou dinamizar ao máximo o esporte dentro do Bandeirante, porque era uma característica do Bandeirante. Com certeza o Bandeirante significa muito para o município de Brusque. As principais festas, os principais eventos
durante muitos anos, aconteceram aqui dentro do Bandeirante. O Bandeirante é a nossa casa, né, da maioria dos sócios. Então a gente tem muito amor por isso aqui e eu gostaria que o clube ficasse cada vez mais bonito, mais forte. Eu já estava há alguns anos na diretoria do Bandeirante. A principal marca foi trazer novos integrantes, um grupo mais jovem que estão até hoje no clube. A necessidade focando exclusivamente em satisfazer o nosso associado. Considero esse aí o principal foco e a principal mudança na minha gestão. O Bandeirante para a sociedade ele tem uma importância significativa na história de Brusque e fico assim extremamente feliz de ver o clube hoje tão bem cuidado, onde realmente o associado tem um conforto em um momento de sair, né, nesse momento tão estressante que vivemos. Na correria profissional precisamos do lazer, precisamos desses momentos com os amigos. Falar do Bandeirante é um prazer e um orgulho ao mesmo tempo, porque toda a minha infância, toda a minha juventude eu usei o clube, eu aproveitei o clube. Então muitas das coisas que quando na minha juventude eu tinha vontade de fazer ou vontade de ter um dia aqui no clube, eu procurei colocar em prática quando eu fui presidente. Melhorar o que nós tínhamos e criar novas opções esportivas para o nosso associado. Então, para resumir, o nosso grande marco foi a mudança, a quebra de paradigmas e a mudança para uma gestão mais atualizada, que a gente chamou do projeto Renovação. Falar de Brusque e não falar do Bandeirante é difícil, da mesma forma a recíproca é verdadeira, né? Falar de Bandeirante e não falar de Brusque, porque o ar, a respiração do esporte nasceu no Bandeirante. A cidade, o pai dos Jogos Abertos, Arthur Schlesser, saiu daqui. E essa sinergia entre clube e cidade, graças ao Arthur Schlesser, que trouxe os Jogos Abertos para cá, e vendo também que Brusque respirava esportes, automaticamente fez com que o clube se tornasse uma referência do esporte estadual e também nacional. Nossa família sempre foi uma família muito voltada ao esporte, né? Continuo sendo esse atleta e sendo a minha segunda casa. Nós fizemos uma revitalização na forma de gestão do clube. Basicamente, o que nós trouxemos aqui foi buscar a família a voltar ao Bandeirante. Passou pela academia, nós inauguramos uma academia nova, bem no início da minha gestão como presidente, o que trouxe as mulheres para o clube. Mas o que eu mais gostava de ver no clube eram as crianças. Nós temos um parquinho antigo no clube e numa comunhão de esforços da diretoria nós conseguimos montar esse parquinho que nós temos atrás hoje aqui. E a partir de então nós iniciamos um trabalho com as crianças e com as famílias de uma vez por mês fazer uma confraternização no clube com as crianças. O Bandeirante ele faz parte da cidade de Brusque. Tivemos momentos de glória, tivemos as festas aqui no Bandeirante. Era um período em que se fazia 3 a 4 festas anuais e que o Bandeirante lotava. A realidade mudou, a nossa realidade, o acesso à informação, a facilidade de acesso às praias, a facilidade de acesso a outras localidades. E durante todo esse tempo nós tivemos que nos adaptar, procuramos adaptar o Bandeirante a essa realidade. E nós temos hoje uma grata satisfação de o Bandeirante ter se transformado na nossa segunda casa, numa grande família. O meu ingresso no clube, na gestão do clube, vamos assim dizer, já começou muito antes, né? E lá atrás foi plantada uma semente, através até de uma consultoria especializada em gestão de clubes, onde a gente acabou
formatando uma diretriz, uma linha mestra para os próximos anos da Sociedade Esportiva Bandeirante, né? E quando eu acabei assumindo em 2014, a gente percebia, a gente via a necessidade de resgatar isso daí da utilização da família utilizando o clube. Esse foi assim o maior marco que a gente conseguiu resgatar a Sociedade Esportiva Bandeirante como uma opção de lazer para toda a família. E na ocasião nós estávamos com 2 campos de grama, vamos fazer um campo sintético. Só que, claro, isso daí se desdobrou numa série de benfeitorias no entorno, modificação da parte elétrica, de iluminação, do alambrado como um todo e tal. Então ali a gente fez uma campanha muito forte para a implementação do campo sintético aqui no clube, né? Assim como a própria história do clube nos seus 120 anos, se for pensar que o município de Brusque tem 160 anos e o clube 120, acaba se misturando. Teve papéis muito relevantes, tanto na parte esportiva, né? A Sociedade Esportiva Bandeirante, o esporte brusquense, foi palco e revelação de atletas de nível nacional e mundial, né? A sede social da Sociedade Esportiva Bandeirante foi palco de inúmeras reuniões, desfiles, e o clube se resume a uma coisa: a pessoas. Sociedade Esportiva Bandeirante. Ela carrega no seu cerne como sociedade, a sociedade subentende que é o convívio, né? A prática do esporte, você conseguir manter um clube de 120 anos de uma maneira bonita, de uma maneira utilizável, sem risco para os associados, né? O envolvimento do associado, ele sempre foi, e continuará sendo fundamental, né? O associado tem que olhar para o clube justamente nesse jargão que a gente usa, como a nossa segunda casa. Da direção do clube, eu estou em torno de 12 anos, mais ou menos, 10 a 12 anos. Eu acho que uma das principais marcas que eu posso deixar na primeira gestão é uma preocupação de forma global no clube, fazendo com que todos os sócios se sentissem privilegiados por a gente estar acompanhando todos os espaços do clube. Isso quando eu falo toda a preocupação com a parte social, a parte esportiva e a parte principalmente humana, onde a gente estava no dia a dia com o pessoal. Sou um abnegado do Bandeirante, eu amo o Bandeirante, eu gosto do Bandeirante, eu luto pelo Bandeirante, eu me dedico ao Bandeirante. Muitas vezes eu deixo as coisas para trás para cuidar das coisas do Bandeirante. Então o Brusque não vive sem o Bandeirante e o Bandeirante talvez não vive sem o Brusque. Ele se mistura muito com a sociedade do Brusque. A gente construiu na memória nossa que isso aqui é a nossa segunda casa. Se eu construo na memória que é a minha segunda casa, vai fazer falta de eu estar fora. É indiscutível que o esporte, o lazer e a convivência social renovam o estado de espírito e a energia das pessoas, gerando assim o bem-estar. É com isso sempre em mente que a Sociedade Esportiva Bandeirante completa 120 anos de uma história marcada pela renovação e promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos associados e de toda a comunidade. Band, há 120 anos, vivendo a renovação.